Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, hoje vamos ver o caso do Grim Sleeper. Como podem ver na tela, lá em cima estão os meus outros casos. Caso queiram me seguir, minhas redes sociais estão abaixo. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Lonnie David Franklin Jr. nasceu em 30 de agosto de 1952 em Los Angeles, Estados Unidos. Ele cresceu na área de South Central, o mesmo lugar onde anos depois cometeria seus crimes. Sobre como era composta sua família, ou como foram seus primeiros anos de vida, não há nenhum tipo de informação. De fato, a primeira coisa que sabemos sobre ele é que após o ensino médio, ele se juntou ao exército norte-americano. E embora não tenhamos detalhes sobre como sua carreira se desenvolveu neste lugar, sabemos que até 1974, Lonnie foi enviado para Stuttgart, uma cidade na Alemanha Ocidental onde os Estados Unidos tinham tropas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando, após a derrota dos nazistas, o país foi dividido em várias zonas de ocupação, sendo Stuttgart atribuída aos Estados Unidos. Aos seus 22 anos, enquanto patrulhava a cidade à noite, de carro, com 2 de seus companheiros, viram uma garota de 17 anos que lhes pareceu atraente. Com a desculpa de precisar de ajuda para chegar a um endereço, eles pararam o veículo e pediram indicações. Reconhecendo que eram soldados e sem a intenção de gerar problemas, a jovem respondeu-lhes amavelmente. E por essa mesma razão, quando lhe ofereceram uma carona até sua casa como agradecimento, ela aceitou. No entanto, uma vez que ela entrou no carro, os soldados a ameaçaram com uma faca para que ela não gritasse enquanto dirigiam para um lugar mais afastado do centro. Uma vez lá, eles se revezaram para abusar dela, tirando várias fotos para uso posterior. Logo, a garota percebeu que não sairia viva daquele carro se resistisse ou tentasse fugir, então ela escolheu outro plano. Começou a fingir que estava gostando. Lonnie, ela flertou com ele e até pediu um número de telefone para poderem se encontrar sozinhos. Este suposto interesse em Lonnie fez com que seus companheiros decidissem parar de abusar dela e, em vez disso, a levaram para casa. De onde a garota ligou para a polícia para denunciar o que acabara de acontecer. Identificar os soldados não foi complicado. Então, os 3 foram presos e condenados a 3 anos de prisão cada um. Lonnie saiu antes por bom comportamento, algo que vimos bastante neste canal e sabemos que não termina bem. Claro, este incidente levou a que ele fosse oficialmente desligado com desonra do exército norte-americano. No dia 24 de julho de 1975, poucos dias após recuperar sua liberdade. Aos seus 23 anos e sem nada mais para fazer em Stuttgart, ele voltou para South Central. Apesar de ter sido literalmente dispensado do exército por abusar de uma garota, isso não pareceu ser um obstáculo para ele conseguir reconstruir sua vida. Sem muitos problemas. Conseguiu trabalho como mecânico para o Departamento de Polícia de Los Angeles, onde ficou por muitos anos. Até que encontrou outro trabalho como coletor de lixo. Durante esse período, conheceu uma mulher chamada Sylvia, com quem se casou e com quem teve 2 filhos ao longo dos anos. Nesse momento, parecia ter se reformado completamente. Quero dizer, ele era um marido e pai exemplar. Seus vizinhos o consideravam um grande homem, pois ele sempre parecia estar disposto a ajudar quem precisasse, inclusive as crianças. Era comum que os mais jovens do bairro fossem à casa dele para que ele os ajudasse a consertar suas bicicletas. Então imagine a visão que os outros tinham dele. Ele realmente era um ótimo vizinho, para as pessoas que o conheciam fora de sua casa. Lonnie era realmente bom, embora seus filhos nunca pensassem o mesmo. De acordo com o que declararam vários anos depois, Lonnie não era tão gentil com eles quanto com seu entorno. Na verdade, ele os batia brutalmente pelos motivos mais ridículos, ficava irritado facilmente e sempre descontava neles. E embora isso por si só fosse horrível, estava longe de ser o pior que este homem fazia. A segunda parte da década de 80 foi um período bastante complicado para South Central. Naquela época, a violência havia aumentado consideravelmente, devido a 2 grandes razões.
Havia gangues e drogas, especialmente estamos falando de crack. O aumento do consumo e venda de substâncias ilegais como essa por parte das gangues teve um impacto direto na violência da área, que aumentou graças aos conflitos entre os grupos. Bastante rápido, South Central se tornou um lugar perigoso, onde os homicídios eram extremamente comuns, e embora inicialmente fosse atribuído apenas às gangues, não era algo que fosse exclusivamente culpa delas. Pessoas como Lonnie começaram a aproveitar a onda da violência para realizar suas fantasias mais sombrias e disfarçar o que Lonnie fazia. Ele começou a perseguir, pegava seu carro e ia para as áreas mais perigosas da cidade para se aproximar. Mulheres de todas as idades que, assim como ele, eram afrodescendentes. E começava a falar com elas. Sempre se tratava de mulheres em situação de vulnerabilidade, seja porque ofereciam serviços sexuais em troca de dinheiro ou porque eram viciadas em substâncias ilegais. Essas mulheres eram mais suscetíveis a certos enganos. Ele prometia um bom pagamento, comida ou até mesmo drogas. A primeira mulher que ele conseguiu enganar dessa forma foi Deborah Jackson, na noite de 10 de agosto de 1985. Essa mulher, de 29 anos e mãe de 2 filhos, ele a pegou nas ruas de um bairro chamado Vermont, Slauson de South Central, que por si só se caracteriza por ser uma área em que, na sua maioria, só vivem pessoas afrodescendentes. Era bastante tarde quando Deborah saiu do apartamento de uma de suas amigas e se dirigiu ao ponto de ônibus para chegar em casa. No entanto, ela nunca o fez, nunca chegou. Enquanto esperava pelo transporte, um carro parou e ofereceu para levá-la para casa, o que evidentemente ela não aceitou. No dia seguinte, o corpo desta mulher seria encontrado em um beco abandonado. Ela havia recebido 3 tiros no peito e também havia sido atacada sexualmente em várias ocasiões. O caso impactou severamente a população de South Central, mas não a polícia. Há algum tempo, o Departamento de Polícia de Los Angeles começou a considerar a possibilidade de haver pelo menos um assassino em série operando na zona sul da cidade. E a morte de Deborah os convenceu ainda mais da teoria. Após um mês de investigação, sem conseguir avançar, chegaram à conclusão de que ela havia sido vítima do assassino em série a quem se referiam como Southside Slayer, o assassino do lado sul. De acordo com as informações que as autoridades tinham, esse criminoso era responsável por esfaquear e estrangular 13 mulheres que trabalhavam com sexo. Entre 1983 e 1985, sendo considerado o de Deborah como um desses. Popularmente, esses crimes começaram a ser conhecidos como os Strawberry Murders, ou em português, os crimes de morango, já que morango era um termo usado para se referir a trabalhadoras do sexo. Isso se tornou um assunto muito mais sério quando, em setembro de 1985, as autoridades do Departamento de Polícia de Los Angeles deram uma coletiva de imprensa para solicitar a colaboração das pessoas. Esperavam obter pistas sobre os responsáveis pelos ataques dessa forma. No entanto, a investigação não parecia muito séria, mas parecia que a polícia estava mais ocupada com o caso de Richard Ramirez, o Night Stalker, outro assassino em série que começou a atacar em 1984 e ainda estava ativo naquele momento. Na área de Los Angeles e São Francisco, é preciso levar em conta a época, a cultura e o lugar onde tudo isso acontece. Porque, ao contrário das vítimas do Southside Slayer, as vítimas de Richard Ramirez eram o que se conhecia como pessoas de bem, e muitos consideravam que as autoridades se importavam mais com as vítimas de Richard Ramirez do que com as de South Central, porque eram mulheres negras, de baixa renda, prostitutas e muitas vezes também viciadas. Uma acusação que as autoridades, obviamente, negaram publicamente várias vezes, afirmando que estavam lidando com ambos os casos igualmente, embora a investigação do Southside Slayer parecesse muito mais lenta. Durante um ano, a polícia procurou algum tipo de informação sobre o indivíduo responsável pela morte de 13 mulheres, mas não obteve nenhuma pista clara. No início de 1986, as autoridades do Departamento de Polícia de Los Angeles decidiram aumentar a recompensa. Eles começaram a oferecer $10.000 para quem ajudasse na investigação, a oferecer $25.000 em uma tentativa de obter maior participação cidadã. Ainda investigando a morte de Deborah e outras mulheres.
No dia 12 de agosto de 1986, encontraram o corpo sem vida de outra mulher nas ruas de South Central. Assim como no caso de Debra, essa mulher, que foi identificada como Henrietta Wright, de 35 anos, foi baleada no peito 2 vezes. No momento em que foi encontrada, ela estava descalça e coberta com um cobertor, enquanto tinha uma espécie de mordaça na boca. As cápsulas das balas não estavam lá. Ao lado dela, no chão do mesmo beco, encontrou-se um homem chamado Thomas Sylvester Steele. A única vítima masculina deste homem que, segundo o que teorizam os investigadores, havia sido assassinado por tentar ajudar a Henrietta, sofrendo o mesmo destino que ela. A polícia começou a notar que este segundo homicídio, embora coincidisse com a morte de Debra e como ela havia sido encontrada, não tinha tantas semelhanças com o resto das 13 mulheres que haviam sido realmente estranguladas ou esfaqueadas. Isso, juntamente com as primeiras descrições discordantes sobre o suposto assassino, levaram os detetives a pensar que não estavam diante de um único serial killer, mas diante de vários. Concentrando-se nesta teoria, toda a evidência que havia sido coletada desde 1985 foi analisada, o que permitiu chegar à conclusão de que pelo menos 4 indivíduos estiveram envolvidos na morte daquelas 15 mulheres. Do que não havia dúvida era que Debra e Henrietta haviam sido vítimas do mesmo sujeito. E em 1987, outras 3 mulheres se juntaram a elas. A primeira vítima deste assassino em série naquele ano foi Barbara Ware, uma garota de 23 anos que foi encontrada no dia 10 de janeiro em um beco com vários contêineres de lixo. Seu corpo estava escondido debaixo de uma pilha de resíduos. Assim como no caso das outras 2 mulheres, Barbara havia recebido um tiro no peito e havia sido abusada sexualmente. No dia 15 de abril daquele mesmo ano, Bernita Sparks, de 26 anos, saiu de casa à noite. Antes de sair de casa, onde morava com sua mãe, ela disse que ia comprar cigarros, mas nunca mais voltou. Seu corpo foi achado numa lixeira. Ela havia sido abusada, espancada e estrangulada, mas a causa da morte foi um tiro no peito. O próximo crime ocorreria alguns meses depois, no Halloween. Como tantos outros jovens, Mary Lowe planejava ir a uma festa temática, então ela contou à sua mãe que iria a uma. Infelizmente, essa seria a última vez que seria vista viva. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em outro beco da Zona Sul. Como as vítimas anteriores, ela havia sido baleada no peito, o modus operandi era claramente o mesmo. As feridas de bala de todas as garotas correspondiam a uma pistola calibre 25, com a qual seu atacante acabava com elas. A ausência de sangue nos locais indicava à polícia que elas não eram assassinadas lá, mas sim que o responsável as descartava em becos de lixo ou atrás de arbustos. Apesar de saberem que ele as pegava das ruas de South Central e as levava em seu carro até uma área remota onde abusava delas e as matava, eles não tinham pistas concretas sobre a identidade do assassino e isso permitiu que ele continuasse matando mulheres como se nada tivesse acontecido. 30 de janeiro de 1988. A garota Jefferson, de 22 anos, foi encontrada em outro beco. As características de sua morte coincidiam com o assassino em série que procuravam desde 1985, o 11 de setembro. Alicia Alexander, de 18 anos, pegou suas chaves e um pouco de dinheiro antes de se aproximar de seu pai para perguntar se ele precisava de algo da loja de bebidas. Quando o homem respondeu, ela saiu de casa para ir até o local, mas nunca mais voltou. Durante dias, a polícia a procurou, sem ter sucesso. Acreditavam que ela poderia ter fugido, mas infelizmente descobriram que não foi isso, mas que ela havia sido assassinada. Seu corpo apareceu em um beco com vários tiros. A pressão social estava cada vez maior, a comunidade de pessoas de cor e tudo mais. South Central exigia que a polícia capturasse de uma vez por todas esse assassino que há anos caçava as ruas da área. Os esforços policiais triplicaram, mas não foi graças a eles que se descobriu o que estava acontecendo, mas pela única mulher que conseguiu sobreviver a este assassino. Aconteceu no 19 de novembro daquele mesmo ano, apenas 2 meses após a morte de Alicia. Como ela tinha feito durante todo aquele tempo, naquela noite, Lonnie pegou seu carro e saiu para passear pelas ruas de South Central em busca de uma nova vítima. Foi assim que ele encontrou Anitra Margaret Washington, de 30 anos, que havia decidido ir a pé para a casa de uma amiga.
Como havia feito em várias ocasiões antes, Lonnie encostou seu carro bem ao lado de Anitra e, com um tom extremamente amigável, ofereceu-se para levá-la ao seu destino. Igualmente educada, a mulher recusou a oferta, assim como todas as mulheres afrodescendentes que viviam em South Central naquela época. Anitra estava ciente do perigo existente, considerando que havia um assassino em série à solta, então preferiu não se arriscar e continuar seu caminho. Algo que o motorista do carro não gostou nem um pouco. Ao que ele respondeu: "Isso é o que acontece com vocês, mulheres negras. As pessoas não podem ser gentis." Este comentário fez com que Anitra mudasse de opinião. Em vez de continuar se afastando, a mulher decidiu aceitar o que era oferecido. O comentário do motorista fez ela perceber que estava na defensiva sem nenhum motivo claro. E ela se arrependeu de ter falado mal com alguém que só estava tentando ser gentil. Então ela entrou no carro e deu o endereço. Agora eu vejo isso. Mesmo agora, há muitas pessoas que, por serem gentis, não dizem não. E isso é um grande erro, já que a decisão de Anitra naquele momento foi terrível. Lonnie começou a dirigir, mas não tomou o caminho na direção que Anitra lhe havia dado. Em vez disso, a guiou para uma área bastante remota. Antes que a mulher pudesse fazer algo, o homem sacou uma arma e atirou no peito dela, ameaçando fazer isso novamente se ela tentasse sair. Enquanto isso, Anitra tentava estancar o sangue e implorava para ser levada a um hospital. Donnie dirigiu até um beco, onde a despiu à força e começou a tirar fotos dela. Antes de começar a abusar dela enquanto ainda estavam no carro, depois de um tempo abusando dela e devido à perda de sangue, Anitra mal estava consciente. Então o homem a tirou do carro e a deixou no beco antes de ir embora para que ela morresse lá. Incrivelmente, Anitra não morreu. Com a pouca força que lhe restava, ela se arrastou do beco para a rua, onde começou a pedir ajuda. Quando acordou, estava em um hospital. Desde o início, a polícia se aproximou dela para obter sua declaração. Seu depoimento foi essencial para a descrição do assassino e fazer um retrato falado com o qual procurá-lo. O retrato foi divulgado na mídia e por toda a região, mas ninguém parecia reconhecer o homem. De que do corpo de Anitra havia conseguido coletar algum vestígio de DNA do agressor, essas amostras não serviram muito. Embora tenham permitido confirmar que o homem que a atacou era o assassino que havia tirado a vida das mulheres anteriores. Ao ser procurado nos registros criminais, não houve nenhuma correspondência. E agora, Lonnie havia estado na prisão por estupro coletivo de uma garota, mas isso ocorreu na Alemanha, então ele não estava registrado como um criminoso sexual em seu país. O fato de uma de suas vítimas ter sobrevivido e ainda ter sido capaz de descrevê-lo para a polícia parecia ser muito arriscado para Lonnie, que entrou em um período de inatividade extremamente longo. Estamos falando de 14 anos, nos quais a polícia perdeu completamente o rastro dele. Durante essa década e meia, a polícia tentou descobrir sua identidade, mas parecia ser impossível. O Grim Sleeper, em português, o Adormecido Sombrio, como ele foi apelidado por seu longo período de inatividade, parecia impossível de identificar. Apesar das autoridades saberem que não capturaram o Grim Sleeper, a população de South Central começou a esquecer lentamente a perturbadora série de crimes que permaneceram sem solução. Em dezembro de 2001, sua figura reapareceu nos meios de comunicação locais. Especificamente após o dia 21 daquele mês, quando Princess Bartholomew, uma garota de 15 anos, desapareceu. O caso dela foi manchete na mídia por meses. A adolescente era incansavelmente procurada pela polícia, sem que se soubesse realmente o que havia acontecido com ela. Foi apenas 9 de março de 2002 que a encontraram, infelizmente já sem vida. Seu corpo foi encontrado em um beco escondido atrás de alguns arbustos. Ela havia sido espancada e estrangulada, mas a maneira e o lugar em que ela foi descoberta chamou a atenção dos detetives mais antigos. Isso lembrava muito o Grim Sleeper para eles? A imprensa local também havia chegado a essa mesma conclusão. O modus operandi lembrava o assassino dos anos 80 e rapidamente essa hipótese se tornou pública, aterrorizando toda a área. Com a pressão novamente sobre eles, a polícia tomou a decisão de tirar a dúvida imediatamente.
comparando amostras que foram encontradas no corpo da Princess com as das vítimas anteriores que atribuíam ao Grim Sleeper. Depois de 2 semanas, suas suspeitas se confirmaram. O assassino havia voltado a atacar, e no verão de 2013 ele fez isso novamente. Em 11 de julho, o corpo de Valerie McCorvey, de 35 anos de idade, foi encontrado em um dos becos de South Central. Assim como no caso de Princess, Valerie havia sido espancada e estrangulada, além de abusada sexualmente, embora tivesse muitas semelhanças com o caso de Princess. Ao entrevistar o ambiente da mulher, descobriram que ela tinha um relacionamento extremamente tóxico com seu ex-parceiro e por um tempo o consideraram o principal suspeito. No entanto, ao reanalisar as evidências, descobriram uma amostra de DNA masculino que coincidia com o encontrado no corpo de Princess e nas demais vítimas. Assim, a hipótese foi rejeitada. Grim Sleeper havia retornado, e como na primeira investigação, não parecia haver maneiras claras de capturá-lo. Durante os próximos 4 anos, capturar este assassino em série tornou-se essencial para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Mas isso não significou seu sucesso. O assassino voltou a entrar em um período de inatividade que terminou no primeiro dia de janeiro de 2007. Quando um homem que vivia na rua descobriu um novo corpo, era de Janicia Peters, de 25 anos. Ao contrário das outras 2 vítimas recentes, Janicia havia recebido tiros tanto nas costas quanto no peito. Através dos restos de saliva coletados no corpo de Janicia, a polícia conseguiu conectar seu homicídio com os de outras 11 mulheres em Los Angeles, sendo o primeiro em 1985. No entanto, apesar de terem tentado encontrar uma correspondência nas bases de dados estaduais e federais de criminosos, não foi encontrada nenhuma correspondência. Estavam tão longe quanto antes de capturar o Grim Sleeper. A polícia ainda não tinha pistas claras sobre a identidade deste assassino. Então, em setembro de 2008, decidiram aumentar novamente a recompensa que ofereciam em troca de algum tipo de informação. De $25.000 passou a $50.000 numa tentativa de alcançar mais pessoas. Em novembro daquele ano, o caso apareceu no programa de televisão Os Mais Procurados da América. Como forma de manter o caso presente na mente da população e, com um pouco de sorte, encorajar alguém a se aproximar das autoridades. No entanto, essa estratégia também não teve muito sucesso. As poucas pessoas que disseram ter informações sobre o caso ou estavam mentindo, ou a informação era tão escassa que não permitia nenhum progresso sério na investigação. Portanto, durante os próximos 2 anos, continuaram a se concentrar nas amostras de DNA, embora a busca em bancos de dados nacionais tenha se mostrado sem progresso. Em 2010, após várias tentativas mal-sucedidas, uma técnica ainda incipiente foi aplicada neste caso. Basicamente, tratava-se de genealogia genética, ou seja, procurar nas amostras de DNA coletadas certos marcadores familiares que pudessem coincidir com outras pessoas. Em outras palavras, procurar através dessas amostras coincidências com outras pessoas que estivessem relacionadas ao dono do perfil de DNA. Foi graças a essa técnica que se encontrou Christopher Franklin, que havia sido condenado pela justiça em 2009 por roubo. Conforme a lei, antes de ser enviado à prisão, suas impressões digitais e uma amostra de DNA foram coletadas para o banco de dados criminal. A coincidência entre a sua amostra e a do Grim Sleeper era extremamente alta, o que significava que eles tinham uma relação direta. Mas qual era o problema? Que em 85 Christopher era um bebê. Então ele não era o assassino, mas provavelmente era seu pai. Embora para confirmar isso precisassem de uma amostra de Lonnie, mas não queriam que o suspeito se sentisse perseguido e perdessem o rastro, então montaram um plano para obter seu DNA. Nesse ponto, Lonnie trabalhava como coletor de lixo e parte de sua rotina era sempre comer no mesmo bar. Então, a polícia decidiu enviar um oficial disfarçado como garçom ao local para atendê-lo, e assim coletar vários itens que poderiam ter seu DNA. Como um pedaço de pizza que sobrou, um pedaço de sobremesa que Lonnie deixou sem terminar, um garfo, 2 guardanapos usados e um copo de plástico. De todos esses objetos, amostras foram extraídas e comparadas com as obtidas ao longo dos anos das vítimas do Grim Sleeper. A resposta em cada um dos exames foi certa. Lonnie David Franklin era o Grim Sleeper.
No dia 7 de julho de 2010, aos 57 anos de idade, Lonnie foi preso sob a acusação de 10 homicídios. Quando a casa que compartilhava com sua esposa foi revistada, a polícia encontrou que atrás de uma parede, o acusado guardava mais de 180 fotos de mulheres nuas, quase todas elas de raça negra, que iam desde a adolescência até a velhice. Dentro dessa enorme quantidade de imagens, muitas pertenciam às 10 vítimas que se conheciam, mas havia outras tantas que a polícia não conseguia identificar. Assim, decidiu-se publicar estas fotos para pedir a ajuda da cidadania. Em poucas semanas, a polícia conseguiu identificar Ayla Marshall, Rolinia Morris, Sharon Dismuke, Inez Warren e Georgia Thomas. Descobrindo que todas elas haviam desaparecido durante os períodos de atividade de Lonnie e nunca haviam sido encontradas. Apesar de haver boas evidências contra ele, o julgamento foi adiado por diferentes razões durante 6 anos, até que finalmente começou em 16 de fevereiro de 2016. Com total tranquilidade, Lonnie declarou-se inocente, mas as provas balísticas, o DNA e o testemunho de Anitra eram mais do que suficientes para que ninguém acreditasse em sua declaração. Depois de múltiplas audiências de alegações, em 4 de maio o júri se retirou para deliberar. Deram seu veredito no dia seguinte, considerando Lonnie culpado de todas as acusações e sugerindo a pena capital para o criminoso. No dia 10 de agosto, o Tribunal Superior de Los Angeles decidiu acatar e o condenou à morte. Embora, como sabemos, isso não é algo que é realizado imediatamente. Então, Lonnie foi enviado para a prisão de San Quentin para entrar no que conhecemos como Corredor da Morte, onde ficou por 4 anos. Já que no dia 28 de março de 2020, os funcionários da prisão o encontraram morto em sua cela. Ele tinha 67 anos e, de acordo com os resultados da autópsia, morreu de causas naturais. Embora a causa específica nunca tenha sido revelada, pela qual ele havia morrido. Embora tenha sido julgado por 10 homicídios até hoje, as autoridades acreditam que o número de suas vítimas pode ter sido muito maior. Embora tenha passado 10 anos na prisão, é complicado pensar que justiça foi feita neste caso. Então é isso, chegamos ao fim da história do Grim Sleeper. Você já ouviu falar deste caso antes? Podem me dizer nos comentários abaixo. E assim chegamos ao final. Aqui estão os Patreons e os membros do canal, obrigada por me apoiarem através dessas plataformas. E é isso. Confira o novo vídeo recomendado e inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo.